Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom dia. Tudo certo? Estão me vendo, me ouvindo? Tudo bem? Bom dia. Como passaram de ontem? Como ficaram? Como estão? Tá tudo bem? Tá na paz do Senhor? A paz que excede todo entendimento? Tudo certo? Tô aqui anotando ainda meus planos de ação. Tá tudo bem? Como estão? Aleluiada? Olha isso. Nossa! Já tem testemunho, tem gente aleluiado. Vai escrevendo aqui em nome do Pai para edificação da igreja. Para edificação da igreja, em nome de Jesus. Escreve tudo. Já vi testemunho no grupo, tô vendo testemunho aqui, pessoalmente. Eu estou bem, graças a Deus. Tô bem, graças a Deus. Aliás, né, andar em comunhão com o Senhor é a única opção que nós temos quando nós entendemos quem somos e quem o Senhor é, né? Olha lá, testemunho, ó. Aprovação na prova teórica do CFC. Olha quanta bênção. São muitas camadas mesmo. Então, quando a gente entende o propósito do Senhor, entende o que o Senhor deseja, entende. A gente vive assim, né? E, gente, eu tô encafifada, porque cada hora o meu cabelo tá de uma cor, vocês perceberam? Tá marrom agora. Tem dia que tá loirão, tem dia que tá marrom, tem dia que tá ruivo. Mistério. A casa tá leve. Nossa, é porque ontem, a live de ontem foi plano de ação puro, né? Foi plano de ação de um jeito muito direcionado. Tô muito feliz de estar aqui com vocês novamente, nas lives, até quando o Senhor disser que é para fazer, né? Não vamos precipitar, nem ficar ansiosos. Hoje foi muito forte, porque eu li o devocional antes de vir para cá. E não só li, como eu fui pesquisar, fui meditar na palavra, fui deixei o Espírito Santo ali ministrar, né, como ele desejava. Foi muito foi algo muito que eu senti muita presença de Deus e também tive muitas respostas. Quem busca no Senhor a resposta encontra. Quem busca a resposta em Deus encontra a resposta. Então foi um dia assim diferente, como todos são, né? É algo que a gente já vive diferente há muito tempo, né? Desde que a gente descobriu que somos, né, filhos. Então, a gente tem vivido muitas coisas. Então, vocês estão na faxina aí, né? Glória a Deus. Que foi ontem, né, a palavra e já aconteceu. Tinha muita coisa, gente, para arrumar. Eu tô com o meu plano de ação aqui que eu vou fazer amanhã. Coloquei data, né? Por causa da agenda. Muita coisa foi feita? Muita coisa para organizar, para arrumar. Como vocês se sentiram? Como vocês se sentiram? Bem? Sentiu como? Deu tudo certo? Sentiu que precisava? Deu tudo certo? Amém. Às vezes ele pede para abrir uns stories ali, eu falo, pai, mas as irmãs já viram eu o dia todo. E às vezes o senhor manda abrir o story. Hoje foi um dia. E tem bastante coisa ainda para ser entregue hoje. Deus de misericórdia. Mas vamos por partes. 22 de janeiro. Estilo de vida. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Filipenses 1, do 3 ao 5. Paulo agradecia a Deus por seus cooperadores na propagação das boas novas. E nós também precisamos cooperar e viver o chamado. Andar com o Espírito Santo não é um slogan, é um estilo de vida. É entender que uma ida ao salão pode ser uma obra.
assim como uma oração no meio de uma reunião ou um atendimento no trabalho. É levar o pão físico e espiritual. Estarmos prontos para orar com as clientes, amigos e com a família. A colheita é grande e precisamos estar prontos. Precisamos viver de modo puro e sem culpa, cheios do fruto da justiça. É hora de sermos cartas vivas, prontos para a obra onde Deus nos enviar. Na oração do dia diz assim: Pai, que eu seja um verdadeiro cooperador das boas novas. Que minha vida não seja um slogan, mas um estilo de vida que te glorifica. Usa-me para a tua obra, onde quer que eu esteja. Amém. Quando eu li essa parte aqui da carta de Paulo aos Filipenses, eu comecei a buscar no Senhor o que de fato Ele queria que a gente ouvisse hoje, o que Ele queria falar com a gente hoje. Só mandar um. E aí, o que acontece? Eu fui pesquisar quem de fato eram os filipenses. E eu fiquei muito surpresa porque quando eu fui pesquisar, o Senhor trouxe luz para essa igreja, para esse povo, e também a relação que essa igreja tem com vocês. Então isso foi algo muito interessante porque eu comecei a pesquisar sobre os filipenses. Isso tudo, né, eu já tinha pesquisado lá atrás, enfim, mas o Senhor foi trazendo muito à memória. E aqui tá dizendo que ele dá graças a Deus, né, a Deus, todas as vezes que ele lembra dos filipenses. E é muito forte, porque é muito lindo o que o Senhor tem feito. E óbvio que a Bíblia diz, ele fala ali, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É óbvio que Paulo, ele é um modelo a ser espelhado, a ser copiado no sentido de viver, de ir para a profundidade como Paulo era. E é tão interessante porque quando eu li isso aqui, eu comecei a lembrar de como nós nos alegramos e como, de fato, quando vocês contam os testemunhos, quando vocês contam as coisas que Deus está fazendo. Veja, Paulo também diz que ele queria ser lembrado por aquilo que ele sacrificava e por aquilo que ele não tinha, inclusive. Porque em dado momento, em uma das cartas, onde o povo que não eram os filipenses, acho que não sei se eram os gálatas, acho que foram os gálatas que o questionam, dizendo que pessoas tinham chego, que outros apóstolos, e que ele deveria ser mais eloquente, que ele deveria se posicionar mais, que ele deveria. Paulo diz assim: eu quero ser conhecido mais por aquilo que me falta do que por aquilo que eu tenho. Então, Paulo, ele era alguém que sempre estava buscando ir para os pés de Jesus. Ele buscava muito mais os pés de Jesus do que as mãos. Ele buscava muito mais caminhar do que recuperar alguma coisa, sabe? Para ele mesmo. Então, assim, de fato, eu achei muito, muito bonito porque o Senhor trouxe esse nome para essa comunidade, que são os filipenses. E eu fiquei muito mexida porque os filipenses, eles são um povo que trazia alegria, não só para Paulo, mas ele trazia alegria também para o coração de Deus. Porque era um povo generoso, era um povo que não era um povo abastado no sentido assim, que vivia sobre muitas riquezas. Eles eram um povo que abençoava, um povo abençoador. E é tão lindo e tão forte isso, porque esses dias o Senhor me levou a avaliar, a analisar alguns números aqui da empresa, enfim, até da empresa das Irmãs do Coque mesmo. E eu fiquei muito mexida porque vocês são as responsáveis por fazer o reino avançar. Vocês são pessoas e são mulheres. Eu sei que tem homens também que vão ouvir, enfim, mas assim, hoje a palavra é direcionada para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas a igreja de Filipenses nasceu na casa de uma mulher. Tudo começou na casa de uma mulher. Ela abriu a casa, ela abriu espaço, ela sediou o chamado. Paulo foi para lá com Timóteo e com mais um discípulo, e eles implantaram na casa dessa mulher, que foi Lídia. Então veja o quanto que
não é sobre coisas, é sobre o mover de Deus relacionado àquilo que vocês estão fazendo pelo reino. E aí, aqui fala também, ó, dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro. Sabe quando você lembra de alguém? Quando você lembra de pessoas, e você dá graças a Deus por aquelas pessoas existirem, por aquelas pessoas obedecerem, por aquelas pessoas serem amáveis, serem abertas. Quando eu olho para vocês, eu vejo a alegria do Senhor. Porque vocês, e eu, né, me incluo nisso, mas assim, dizendo aqui do jeito que foi entregue, vocês têm sido zelosas, têm sido obedientes, têm passado pelo processo, têm entendido. Foi a igreja que Paulo escreveu com alegria. Ele diz aqui, ó, com alegria eu faço oração por vós. Com alegria eu ouço as histórias, é o que Paulo está dizendo, e eu oro e eu tenho prazer de fazer algo por vocês. É o que Paulo estava dizendo aqui. Outra coisa que diz aqui, ó, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Ou seja, ele está dizendo de alguma forma, está falando de novo sobre perseverança. Ele está dizendo assim, vocês cooperaram desde o primeiro momento até o dia de hoje. Vocês estiveram ali, vocês investiram tempo, vocês investiram a força que vocês tinham, o recurso que vocês tinham para fazer o reino de Deus avançar. Irmã, quantos testemunhos nós recebemos? Quantas pessoas generosas. Eu não estou falando de generoso só na compra, generoso de aprender algo. Eu vejo, porque eu vejo, eu sempre estou vendo, eu sempre estou antenada, mas também eu sempre recebo. O tanto que vocês fazem de pão e levam para casa das outras pessoas. Abrem célula, ajudam as irmãs, pregam, presenteiam, oram. Eu queria que hoje vocês se sentissem abraçadas pelo papai, porque ele tem se alegrado de vocês. Eu queria que hoje vocês se sentissem abraçadas pelo papai, porque vocês e eu, né, nós, mesmo na nossa pouca força, na nossa pouca competência, nós entregamos. E hoje o que o papai pede para dizer para vocês é que não tem sido em vão. Igrejas nascem em casas, mas também resgate e restauração de casamentos nascem de uma palavra que você entregou, um presente que você deu, um pão que você ministrou, fez orando, abençoou aquela casa. Eu sei que vocês têm ouvido os testemunhos daquilo que vocês têm feito. Olha aqui, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Depois eu quero que vocês leiam a carta de Filipenses, de Paulo aos Filipenses, mas eu vou ler alguns trechos que eu estava estudando aqui. Por que Paulo se alegrava tanto com os filipenses? Primeiro ponto, porque eles tinham comunhão verdadeira e não interesse. Eles queriam estar juntos não para algo, eles queriam estar juntos porque existia uma comunhão. Era como se algo que um está falando, o outro está entendendo, o mesmo Espírito o Espírito Santo está ali no mesmo Espírito comunicando. Então, por que Paulo se alegrava tanto em estar com os filipenses? E veja, outro ponto para vocês, para nós aqui. Olha como isso é forte. Por quê? Paulo escreveu essa carta na prisão. Ele conseguiu, só de lembrar do povo filipenses, ele conseguiu se alegrar mesmo em meio à prova que ele estava passando. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, à injustiça, à difamação, à prisão, mesmo em meio a tudo isso, Paulo, quando olhava para os filipenses, dizia: vocês me alegram. Eu me alegro em saber que vocês existem. Eu me alegro em saber que vocês estão cooperando. Eu me alegro em saber que vocês são um povo que não negaram. Olha que lindo isso. Havia uma aliança. Olha que lindo.
Havia uma aliança entre Paulo e os filipenses. E essa aliança era uma aliança verdadeira, genuína. Irmã, não sei se você chegou aqui hoje, ontem, agora, mas eu sei também que existem pessoas que estão aqui há mais de um ano, já podemos falar isso. É uma aliança. É algo, talvez, que não conseguiríamos fazer isso se não fosse uma aliança vindo direto. É uma comunhão. Vocês conseguem entender que é uma comunhão? Que eu tô entendendo, vocês estão entendendo, né? Porque não é possível, o Senhor tá falando com a gente. Por que nas minhas pesquisas, por que também ele se alegrava? Porque eles eram parceiros. É tão bom quando não há interesse numa aliança, né? É uma parceria onde você dá o seu melhor, eu dou o meu melhor. E tudo isso é para o Senhor. É algo tão puro da parte de Deus quando Ele pega algo que não tem explicação se não for o centro que é Jesus. Como que não existe interesse próprio? Não existe eu vou fazer isso, porque aquilo. Uma coisa é sermos estratégicos nos nossos negócios, na hora de falar, na hora de desenhar um produto. Outra coisa é ser manipulativa. E isso não há entre nós. Por isso que é uma aliança que o Senhor se agrada. Onde há manipulação, há interesse. Onde há manipulação, há desejo próprio, há ego, há vaidade. Onde há propósito, onde há aliança, há o Senhor ali, o Senhor está ali. Outro ponto que eu, pesquisando sobre o Filipenses, eu cheguei no capítulo 1 e o versículo 30. Filipenses é lá pro final da Bíblia, é uma cartinha do lado da outra, tá? Filipenses 1, capítulo 30, página 804. Olha o que diz aqui. Eu vou ler o 29 e o 30, tá? Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas de também sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. É tão incrível, é tão interessante, porque Paulo está dizendo ali para eles: vocês estão passando pelas mesmas coisas que vocês já me viram passar, e ainda passo. Paulo está dizendo também, nós temos uma ligação. Qual é a ligação? Passar pelas mesmas coisas. E a gente vê alguém que a gente ama e que a gente, né, tem uma aliança e passar por coisas. E o que a gente quer como um ser humano? Salvar, ajudar, livrar, mas a verdade é que, na verdade, nós estamos passando pelas mesmas coisas que Jesus também passou. É lindo porque quando fala aqui que vocês estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar. Ou seja, não desanime, não percam a fé, não deixem de fazer o que Deus está mandando, não deixem de acreditar, não recuem por medo. Outro ponto que o Senhor trouxe aqui, e esse é o mais lindo é um dos mais lindos, mas esse me chama muita atenção. Porque esse para mim eu acho que ele é o ponto central que faz alguém aprender muito ou faz alguém bloquear e ir por um outro caminho. Os filipenses, eles tinham um coração ensinável. Eles tinham um coração ensinável. Ou seja, eles se deixavam ser moldados pelo Senhor. Eles se deixavam ser ministrados pela palavra, pela correção, por tudo. Eles tinham um coração que se inclinava para a voz de Deus, a voz de Deus. Então, eles eram pessoas que ouviam e seguiam e mudavam. Aqui em Filipenses 1:6 diz assim, no mesmo capítulo:
Diz assim, ó: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, ele tinha certeza que aquele povo não se perderia. Ele estava convencido, ou seja, eu mesmo já me convenci, eu tenho convicção de que o Senhor que começou a boa obra na vida de vocês, ele vai cumprir, não, ele será fiel a cumprir. Olha que lindo isso. Porque ele está dizendo assim: eu não tenho dúvida de que vocês são um povo que alegram o coração de Deus. Outro ponto, que é muito importante. Eles não só ouviam o evangelho, eles viviam o evangelho na prática. Eles não eram estudiosos. Eles eram pessoas que trilhavam e passavam pelo caminho. Aqui em Filipenses 1:27 diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Eles não só ouviam, eles eram o evangelho. E o outro ponto, porque eles eram alegres. Sabe o famoso sorrindo? Tô chorando e sorrindo. Às vezes você tá passando por umas batalhas, mas as pessoas olham e elas não entendem, porque às vezes no meio do dia você tem ali uma crise de riso, você se alegra do Senhor, você canta, você come, você bebe. Por quê? Porque a sua fé está firmada no Senhor. Não está nas circunstâncias, nas consequências, não está nas pessoas. Então, como que nós não vamos nos alegrar, não vamos rir, não vamos se abraçar, não vamos contar, não vamos... Como? Por quê? A nossa confiança não vem daquilo que as coisas podem nos trazer. A nossa confiança e a nossa alegria, ela vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, Paulo escreveu uma carta alegre para uma igreja alegre, que servia alegre e que fazia aquilo que precisava fazer com alegria. Eu sei que pode ser que você está passando até por uma fase desafiadora e de repente você passa em frente do espelho e você fala: nossa, mas eu tô bonita. Olha como eu tô bonita, dá risada para si mesmo. Olha como eu tô bonita. Nem você está acreditando na sua alegria, de tanto que você tá alegre. É normal. A confiança, a paz excede todo entendimento. A paz do Senhor, ela vem para exceder o entendimento. Por que que eu estou com um desafio, logo tenho que ficar derrubado? A Bíblia fala para a gente não fazer isso nem em momentos de jejum, nem quando nós estamos sem comer há horas, há dias. Nós não podemos deixar o nosso semblante cair, nós não podemos nos fazer de vítimas. Que dirá num dia que a gente já almoçou, já tomou café, vai comer daqui a pouco? Como que vamos nos comportar como alguém que não tem um pai, que não tem um protetor, que não tem um salvador? Nós temos o Senhor. Mas nem vão achar que eu tenho problema, mas não precisam achar que você tem problema. Não é para ninguém achar, não tá procurando para achar. A confiança que a gente tem está no Senhor. Amanda, mas eu tô vendo mesmo, tá interessante, porque o negócio tá pegando ali e eu tô rindo. Porque você é alegre. Você é a igreja de Filipenses, você é uma igreja alegre. Paulo escrevia dessa igreja com uma forma tão diferente que até a forma dele escrever alegrava o próprio Paulo. O próprio Paulo escrevendo ali, e olha que lindo, porque ele começa escrevendo a carta de Filipenses, assim, ó, Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo amava tanto aquele povo, Paulo estava tão à vontade, Paulo se alegrava tanto que ele nem se apresenta como apóstolo. Olha como ele escreve aos coríntios.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, ou seja, ele já começa a carta para Coríntios falando de uma outra forma. Olha como ele fala em Coríntios, no 1 Coríntios, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ou seja, era uma igreja que já precisava que Paulo se apresentasse de outra forma, porque era uma igreja muito mais complexa do que a igreja de Filipe, dos filipenses. Olha como ele escreve aos Romanos. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o espírito de santidade foi declarado filho de Deus, com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo. Pensa, ele tinha que começar a carta para os romanos dessa forma. Vocês imaginam como era simples, né? Escrever e conversar com os romanos, para ele ter que se posicionar desse jeito. Agora, olha como que ele fala para os filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Ou seja, Filipenses era um povo, era um lugar onde Paulo era feliz. Onde Paulo poderia e amava estar. Olha em Timóteo lá, que ele escreve para Timóteo também. Apóstolo de Cristo Jesus. E Timóteo era discípulo dele, né? Por que para os filipenses Paulo não fala assim? Porque tinha comunhão. Tinha proximidade. Tinha parceria, tinha aliança. Era algo satisfatório. Sabe quando você faz algo, assiste aqueles vídeos lá e fala, nossa, que satisfatório? Paulo agradecia a Deus por seus cooperadores na propagação de boas novas. E nós também precisamos cooperar e viver o chamado. Toda vez que alguém que foi ensinado a algo, pratica aquilo, ele glorifica o nome do Senhor. Porque ele sabe que houve um sacrifício para aquela palavra chegar até a pessoa. Houve um sacrifício para aquela palavra chegar e aquela profecia ser transmitida por alguém. Então, a pessoa, quando a gente tem isso em nós, a gente valida de forma prática, vivendo o evangelho, obedecendo, praticando, para que aquela palavra não volte vazia, para que aquela palavra ela não se perca no nosso coração e na nossa vida, e para que a gente continue propagando o evangelho. Eu fiquei muito feliz quando eu li e quando o Senhor confirmou, porque essa palavra já tinha sido falada lá atrás, alguns meses, sobre o quão especiais vocês são. E toda vez que o Senhor fala sobre alguém especial, eu me preocupo mais no sentido de amar e no sentido de identificar pessoas que o Senhor está dizendo serem alegres e especiais. E vocês são essas pessoas. Então hoje não tem, embora teve um pouquinho ali, mas não tem chinelada. Hoje é dizer que o Senhor está muito alegre com vocês. Vocês são pessoas que fazem o evangelho do Senhor ser propagado de uma forma real, de uma forma prática. Hoje de manhã eu estava voltando do treino, o Espírito Santo estava conversando com o Espírito Santo, e aí algo veio muito forte no meu espírito, porque o Espírito Santo falou assim para mim que as pessoas querem conhecer Jesus, elas desejam conhecer Jesus. Todo mundo tem um pouco da glória, todo mundo tem uma sede, uma fome por Deus, porque nós fomos criados para adorar o Senhor. A nossa finalidade é para agradar, louvar e adorar o Senhor. Mas o que acontece é que às vezes existe muito ruído entre as pessoas e Deus. Aqueles, que se intitulam cristãos, eles acabam dificultando o caminho entre as pessoas e o Senhor. E era tão forte, porque enquanto o Senhor ministrava isso no meu coração, eu tive uma visão. Sabe quando você... aqui onde eu estou, eu tenho a vista, de alguns prédios. E essa vista é clara, porque eu vejo diretamente essa vista.
Então não tem nada entre mim e a vista. Só que a visão que eu tive de manhã é como se, sabe quando você pega um plástico e amassa esse plástico e ele depois você abre ele? Se eu colocasse esse plástico na minha janela, eu jamais conseguiria ver da forma como eu vejo esse prédio. Se eu amassasse esse plástico e ele estivesse aqui na janela, eu jamais conseguiria ver os detalhes, a forma, o tamanho, a cor, o modelo, como eu estou vendo agora. Então, qual que é o ponto principal? Nós não podemos ser um cristão garrafa PET amassada, sabe? Que faz com que as pessoas olhem através de nós e não vejam Cristo. Nós temos que ser como um vidro, limpo, claro, direto. Veja, eu olhar o prédio daqui não me faz não ver a janela. Mas a janela não me atrapalha de ver o prédio. Mas também ela me protege do frio que pode estar lá fora, da chuva. Então veja, nós precisamos ser cristãos que reflete Cristo, que mostra uma forma que protege, mas que leva para Cristo. Toda vez que nós estamos ofuscando a glória de Deus, toda vez que nós estamos ofuscando alguém de ver a Cristo como ele verdadeiramente é, toda vez que nós não levamos alguém para o caminho, para a verdade, para a vida, porque não é só pelo caminho, a gente leva a pessoa pelo caminho, para a verdade, para a vida que é Jesus. Toda vez que eu e você, nós distorcemos o evangelho em prol de algo nosso, ou em prol de um objetivo pessoal ou de uma manipulação, nós estamos atrapalhando as pessoas de encontrar com aquilo que elas nasceram buscando e vão morrer buscando. Toda vez que o evangelho que sair de nós não for um evangelho que leva para Cristo, for um evangelho, porque se eu colocasse uma garrafa aqui nesse plástico amassado, enfim, eu voltaria essa visão para a janela. Se eu levo a visão para a janela, eu estou levando a visão para alguém que está entre a pessoa e Deus. Se eu levo a visão para algo que está limitando a visão, eu estou colocando o fim das coisas nessa pessoa. E nós não podemos ser essa pessoa. Por isso que o Senhor faz de nós pessoas que confessam, que mudam. Nós não temos que ter medo de ser um aquário nas mãos do Senhor. É óbvio que o Senhor esconde coisas no sentido de ocultá-las por um tempo, de preservá-las. Mas quando você olha para um aquário, você olha 360. E é isso que a nossa vida precisa refletir. Se tem algo ali, se o aquário ele é só bonito na frente, mas atrás ele não for limpo, ele mata até os peixes. Então veja, nós precisamos ser a igreja que alegra de fato o coração de Deus. Nós precisamos ser essa transparência que faz as pessoas olhar e falar: eu vejo o prédio através da janela. Se não tivesse a janela também, eu não veria o prédio. Então a janela é necessária, nós somos uma janela. Nós somos uma janela que leva as pessoas para Jesus. Nós somos uma janela que leva uma pessoa para o verdadeiro evangelho, para o caminho, para a verdade, para a vida. Eu e você somos uma janela que leva as pessoas a verem Jesus. Só que nós não podemos obstruir, porque nós fomos criados e moldados e instalados em algo para gerar, para levar, não para trazer para nós. Senão não teria finalidade a janela. Não teria finalidade o vidro transparente, limpo. Ele serve para dar visão, mas ele não termina em si mesmo. Ele é importante, mas o fim não é ele. Às vezes eu abro a janela, dou uma olhada, coloco a cabeça um pouco para fora, porque aí eu consigo ver mais coisas ali. Tem um outro prédio, ali tem um outro prédio, ali embaixo tem uma construção
que agora já virou, era uma construção, agora já virou um prédio lindo, maravilhoso. Sem essa janela não daria para ver. Mas essa janela sabe a função que ela tem, no bom sentido, né? Ela tem a função de lhe trazer luz, de trazer visão, mas ela não é o prédio, ela não é a rua, ela não é a visão, ela não é a paisagem, ela é uma janela e nós somos uma janela. As pessoas precisam ver Jesus através de nós. As pessoas precisam ver as obras, os testemunhos através de nós. Mas nós sempre temos que entender qual é a nossa real finalidade. E vocês são um povo que alegra, o Senhor tem alegrado. Permaneçam firmes e felizes. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse momento, por essa palavra. Muito obrigado por esse dia, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Eu te louvo e te agradeço porque o Senhor sempre foi fiel. No muito, no pouco, em todo o tempo, o Senhor é bom. E eu te louvo, Pai, porque antes de que qualquer coisa aconteça, o Senhor já havia revelado, porque o Senhor traz para nós respostas e alegria daquilo que, como Paulo, Pai, passando na prisão, ainda continuava se alegrando, porque sabia que existia um povo que refletia o Senhor. Paulo olhava para aquelas pessoas e sabia que tinha algo nelas, Pai, que fazia Paulo não desistir, não desanimar. Paulo se apresenta como um amigo, alguém comum, alguém que sabe que, mais do que ensinar, ele também estava sendo ministrado, estava sendo curado, estava sendo acolhido por um povo que o amava, sem intenções, que o amava fora de circunstâncias, que o amava com todo o coração. E assim Paulo se alegrava em escrever aos Filipenses, porque era um povo que também te alegrava. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor tem revelado e pelas bênçãos, Pai, que o Senhor trouxe, Pai, todos os dias, Pai, sem reservas, na medida certa que nós precisávamos. Assim eu oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém? Então tá bom. Hoje é isso, tá? Beijo. Fiquem com Deus. Eu amo vocês.